Salve galera! A nossa aula Rusher de hoje é como se tornar um mestre no contorno de objeções. Então eu vou ensinar você que sofre com a necessidade, com as dificuldades de contornar as objeções. Eu vou te ensinar a ser um mestre. Na semana passada eu abri uma caixa de perguntas aqui no meu Instagram, onde o tema era: vendedor, você tem tido mais dificuldade para vender nesse momento de pandemia? E eu tive um número assim extraordinário, um número que me espantou assim. 92% dos vendedores que responderam a minha pesquisa disseram que estão com mais dificuldades para contornar objeções. E por que eles estão com dificuldade de contornar objeções? Porque um vendedor normalmente ele se prepara para apresentar uma proposta, ele se prepara para uma reunião, ele se prepara até para fechar um negócio, mas ele não se prepara para o não. Eu falo sempre isso, É sobre esse processo de preparação, a necessidade que um vendedor ou que um pré-vendedor, que um profissional de vendas precisa ter durante essa experiência de vendas com o cliente. Então aqui eu vou ensinar para vocês como você pode se tornar efetivamente um mestre do contorno de objeções. Vou mostrar algumas técnicas, vou mostrar uma ferramenta prática que vai te ajudar a masterizar em relação a isso. Por isso, eu faço um pedido para você, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Convida todo mundo, convida aquele teu amigo que é vendedor, convida aquele teu amigo que é empreendedor, aquele teu amigo que vende, que passou dificuldade no mês passado para contornar objeções. Eu vou ensinar você a como se tornar esse mestre no contorno de objeções, tá bom? Antes disso, eu queria compartilhar com vocês quando é que começa a surgir as objeções. Quando é que surgem as objeções? As objeções começam a surgir quando você, vendedor, se preocupa em vender. Quando você está oferecendo um produto. Por quê? Porque automaticamente quando você oferece um produto para alguém que não quer comprar naquele momento, você está ativando no cérebro daquele ser humano aquilo que a gente chama de sistema reptiliano, que é naturalmente o cérebro mais primitivo do ser humano, responsável por fuga, sistema de defesa, sobre as necessidades mais primitivas do ser humano. Então, quando é que surgem as objeções? Quando um cliente percebe que você quer vender para ele. Quer um exemplo? Você agora não dá por causa do Covid-19, mas já vou falar um outro exemplo. Mas quer um exemplo? Quando você vai entrar numa loja, seja ela de eletrodomésticos ou uma loja de roupas, e aí vem a vendedora. A vendedora vem vindo em sua direção. O que você sente na hora? Você fica desesperado, Meu Deus, ela está vindo. A vendedora está vindo. Automaticamente seu sistema reptiliano está aqui, gritando. Cara, ela quer vender. E aí começa a surgir aquelas objeções. E o que é uma objeção? Uma objeção é um obstáculo. Um obstáculo entre você, vendedor, e o seu potencial cliente. Então, o seu cliente coloca esse obstáculo para você não atravessar. E qual é o seu papel, vendedor? Tirar esse obstáculo. Se tornar literalmente um mestre de tirar esses obstáculos. Eu gosto muito de compartilhar uma experiência que eu tive. Eu fui convidado há uns 8 meses atrás a uma experiência com o programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e eles me deram o desafio de vender cachecol num dia de muito calor em São Paulo, bem no Viaduto do Chá. E era muito louco, assim. Por quê? Porque o que eu percebi? Quando eu estava com uma sacola na mão, e aí tinha ali os produtos, quando eu ia abordar as pessoas automaticamente viam algo visível, elas fugiam de mim. Por quê? Puxa, vendedor, o cara vai me abordar, ele vai vender. E aí o que eu fiz? Eu fui mudando a minha estratégia. Fui mudando a minha abordagem, eu fui trazendo para uma abordagem muito mais amistosa, afetiva. E eu vou ensinar vocês a como utilizar essa abordagem amistosa, essa abordagem afetiva. Boa noite, Dan Victor. Galera, vou colocando aqui
as objeções que vocês encontraram no mês passado, aí em junho, né? Que objeções que vocês tiveram na sua experiência de vendas. Mas olhando para quando é que surge as objeções. Então, uma objeção surge quando o cliente percebe, né, o potencial cliente percebe que você quer vender para ele. A não ser que é um cliente que passou por uma jornada de nutrição, um cliente que passou por uma cadência de e-mail, por um site, por uma nutrição, que já vem muito mais preparado para comprar. Mas quando é um cliente, né, um potencial cliente que não te conhece, que nunca ouviu falar de você e você utiliza uma abordagem de venda, essa objeção vai começar a ficar gritando. E eu vou mostrar 3 situações comuns que surgem objeções mais gritantes, tá? Primeira situação que é muito comum em vendas e muito comum de surgir objeções é aquilo que a gente chama de cold call, ou a famosa ligação fria. Basicamente o que é isso? O potencial cliente nunca falou com você, nem sabe quem é você, e você liga para oferecer um produto, ou você liga para marcar uma reunião. Esse cara não tem contato com você, ele nem sabe quem é você, e automaticamente o que ele faz? Fala rápido, desliga esse, fala rápido, eu não tenho muito tempo, não posso te atender aqui agora, tá? Então essa cold call, essa ligação fria é uma das grandes armadilhas de um vendedor que não se preparou para contornar objeções. Porque cold call é um tiro no escuro. Você vai tomar toco, você vai tomar uma objeção. E como que eu posso, na cold call, nessa ligação fria aqui, diminuir a possibilidade de receber uma objeção? Essa é uma aula técnica, né? Como que eu posso diminuir isso? Tendo informações que geram valor para esse potencial cliente. Que tipo de informações pode gerar valor para esse potencial cliente num cold call? Primeira informação que pode gerar valor: você pode enviar um e-mail antes para esse cliente, para esse prospect que você queria vender, e conectar o teu discurso de vendas baseado nesse e-mail que você enviou. Então, por exemplo, eu vou pegar o Vinícius Pierrebon aqui, o Vinícius é o meu potencial cliente. Vinícius, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Mendes, do Rusher. Eu enviei um e-mail para você. Você chegou a receber? O Vinícius automaticamente vai me responder se leu ou não, se ele recebeu ou não, ou ele vai me responder: não, eu não li. E aí o que eu posso fazer? Eu posso transformar isso em algo mais afetivo, em algo mais ensinável, mais professoral. Eu posso falar: olha, Vinícius, você me daria a oportunidade de explicar o conteúdo desse e-mail? Quando eu uso isso, quando eu uso essa, a gente chama de o poder da vulnerabilidade, as pessoas elas se desarmam, tá? Então, numa cold call, numa ligação fria, para você diminuir essa possibilidade de tomar uma objeção, utilize informações úteis, informações relevantes, e pegue essas informações para gerar uma conexão afetiva. E aí você diminui naturalmente uma objeção. Até estava citando para um membro do meu time, eu e minha esposa, nós estamos num processo de adoção, então a gente está passando por toda uma jornada de adoção e tal, e a gente recebe uma série de e-mails de uma ONG que a gente participa, que nos prepara para nos tornarmos pais adotivos. E aí o que acontece? Eu estava explicando isso para um membro do meu time, eu falei: imagine você pegando o telefone, você ligando para mim e dizendo para mim que eu fui sorteado agora na fila de adoção para receber uma criança. Eu automaticamente ia ficar meio desconfiado. Por quê? Porque eu não sei quem é você. Porém, se você usasse o telefone e dissesse o seguinte: Rafa, tudo bem? Aqui quem fala é Maria da ONG e tal, você está aqui dentro do nosso cadastro,
já está há 1 ano conosco aqui na fila de espera. Queria te dizer que você foi sorteado agora no processo de adoção. Então, ela utilizou dados e fatos para gerar essa conexão comigo. Então, galera, para você não ativar o sistema reptiliano do seu potencial cliente numa cold call e criar esse obstáculo entre você, vendedor, e o cliente, utilize informações que sejam úteis, informações que gerem essa afinidade, informações que geram essa transformação com o seu cliente. Quer um outro exemplo? Eu nunca recebi tanta ligação de bancos me liberando crédito como é esse momento do Covid-19. Eu nunca recebi nenhum tipo de ligação antes dos bancos para saber como eu estava, se eu tinha algum desafio no meu dia a dia, mas agora que eles precisam vender desesperadamente, eu tenho um bom cadastro bancário, o que eles fazem? Quer empurrar a venda, com toda a força, né? Como a gente fala no interior, com força. Cara, não, foge disso, tá? Utilize dados relevantes e pegue esses dados e transforme isso para gerar valor. Uma segunda ferramenta que pode te ajudar a contornar, a tirar esse obstáculo entre você e o seu cliente é aquilo que a gente chama de qualificação. Como assim? Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então é fundamental, e aí básico de marketing e vendas, tá? Fundamental definir quem é o seu perfil de cliente ideal. Se você vai vender uma caneta Bic para alguém que está acostumado a comprar uma caneta Montblanc, talvez não seja relevante, tá? Talvez esse cara enxergue com maus olhos. Então é fundamental você qualificar o seu potencial cliente, alguém que veja realmente valor no seu produto, no seu serviço, né? Essa qualidade. Então é fundamental nesse processo de qualificação definir quem é a sua persona, o seu avatar, principalmente nesse momento agora. Eu tenho uma empresa e nós fazemos prospecção. Nós fazemos prospecção para várias empresas e nunca foi tão importante saber quem é a persona certa dentro das empresas. Por quê? Porque com o Covid, quem era decisor mudou, quem era influenciador mudou. Então a gente está o tempo inteiro identificando quem é essa persona, quem é esse público-alvo dentro das empresas. Então se você não quer ter objeções, qualifique melhor. Defina claramente quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona. Se você se inscrever agora, aqui na minha bio, eu tenho um link para o meu Bootcamp Rusher. Lá na minha aula 2, eu vou te ensinar a vender qualquer coisa para qualquer um. E ali, um dos itens principais que eu vou ensinar para você, vendedor, é como qualificar esse potencial cliente. Quais são os sonhos, quais são as necessidades, o que ele gosta, o que ele enxerga, como ele se vê. Tá? Então eu vou ensinar para você a como qualificar esse lead aqui, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Rafa, se puder me ajudar depois, estou perdendo clientes, o que devo fazer? Uau, que pergunta incrível, na verdade, sonho de mãe aqui, que eu posso fazer? Primeiro de tudo, você pode criar ações de retenção do seu potencial cliente. O que seria uma ação de retenção é aquilo que uma das ações pode ser over delivery, tá? Você pode entregar mais do que você já está entregando hoje. Isso é uma excelente ação de retenção de clientes. Uma segunda ação de retenção de clientes é renegociação dos seus contratos, tá? Existem alguns empreendedores que dizem que hoje a melhor verba de marketing é a verba de retenção de clientes. Então, se você conseguir trabalhar um pouquinho os seus preços, vai te ajudar também a reter cliente. Mas a dica que eu te dou é faça over delivery, tá? Entregue mais do que você está fazendo hoje, tá? Tá desafiador, tá bem desafiador, mas entregue, interaja, se relacione muito mais com o seu cliente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Se você tem uma dúvida, como o pessoal aqui do Sonho de Mãe e Juí, galera, manda aqui, tá bom? Então, quando é que surgem as objeções? Uma cold call, uma ligação fria, o cara nem te conhece, está falando com ele, você está tentando vender para ele, o que ele faz?
ele foge de você. Quando que surge uma objeção? Quando você não qualifica muito bem o seu potencial cliente, quando você roda aquela campanha de marketing e você tem um produto complexo e do nada aparece um perfil de cliente que não tem nada a ver com você. Então é fundamental nas suas configurações das suas campanhas de marketing ou no seu discurso de vendas um público-alvo muito bem qualificado. Quem é o seu ICP, quem é a sua persona, tá? E vou dar um terceiro exemplo para você que trabalha com vendas B2B. Quando é que objeções começam a surgir? A gente diz que em reuniões de vendas ou conferências de vendas, uma conferência que está super na moda agora, surge várias objeções. E por que normalmente surgem objeções numa reunião de vendas ou numa conferência de vendas? Primeiro, porque normalmente essa é uma grande característica no mercado B2B, né, para os vendedores B2B, vendedores que que representam uma empresa e vendem para uma outra empresa. Normalmente você faz uma primeira venda para um influenciador dentro de uma empresa e aí esse influenciador diz o seguinte: cara, você pode voltar daqui uma semana e apresentar essa proposta para o meu chefe? E aí o que acontece? Você vai todo feliz achando que é só tirar uma ou outra dúvida do chefe e vender. E não, cara, você vai ter que realizar uma nova venda. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele influenciador, ele é um influenciador, mas ele não é um vendedor. Ele não tem a habilidade de persuasão que você, vendedor, tem. Então vá preparado para realizar uma nova venda para uma outra pessoa dentro da organização. Você já realizou a venda para aquele influenciador? Bacana! Vá preparado para se comunicar com essa nova figura dentro dessa reunião de vendas, tá? Por quê? Porque é um ser humano completamente diferente, que tem uma outra forma de pensar e o seu papel é utilizar a sua persuasão para vender. Então, quando é que surgem as objeções? Então, se você quer se tornar um mestre de objeções, quando é que surgem as objeções? Quando o cliente percebe que você quer vender para ele logo de cara. Por quê? Porque vai assustar. E agora, nesse momento, especialmente do Covid-19, isso é um tiro no pé. A gente tem falado muito sobre reciprocidade, né? O que seria reciprocidade? Eu concedo um favor para você, eu concedo uma gentileza para você, eu fico mais próximo de você. Esse é o momento de ser recíproco, de reciprocidade, tá? E não de atacar logo de cara, não fazer essa venda logo de cara. Você pode utilizar essa reciprocidade para vender, mas ela tem que ser genuína, senão ele vai perceber e aí ele vai afastar de você. Então, quando surgem as objeções, o tempo inteiro, mas especialmente quando o cliente percebe que você quer vender para ele, você está só preocupado com ele. Eu até lembrei de uma piada agora, vou compartilhar com vocês essa piada. Eu moro em Curitiba, hoje está muito frio aqui em Curitiba, eu não sei de onde vocês estão falando, se o pessoal aqui é de Curitiba, coloca aqui, está muito frio em Curitiba. Se você não é de Curitiba, coloca aqui nos comentários se está frio ou não. Mas a gente diz o seguinte, existe uma piadinha aqui no mundo das vendas que existem 3 tipos de empresário. O empresário carioca, o empresário paulista e o empresário curitibano, né? O empresário carioca, o pessoal no linguajar popular diz que ele quando um vendedor apresenta uma proposta comercial, o empresário carioca pensa o seguinte: cara, o que eu vou ganhar com isso, né? Eu, empresário, vou ganhar com isso. O empresário paulista diz que ele pensa o seguinte: o que a minha empresa vai ganhar com isso? Já o empresário curitibano, ele pensa o seguinte: o que esse vendedor vai ganhar com isso? Então tome muito cuidado, né, em atacar logo de cara na venda, tá? Então faça essa análise, quebre esse obstáculo aqui, gere essa reciprocidade, gere essa autoridade, se comporte como uma autoridade, gerando valor para o seu cliente. Obrigado, Marcelo Neri, Sampa, tá frio. Se aí aqui tá muito frio, a gente tá mandando frio para vocês aí, tá? Mas Rafa, em objeções, eu fico muito nervoso, eu não sei o que fazer. Eu fico agressivo. O pessoal do Facebook pode mandar informações aqui também, tá? Eu fico muito agressivo quando acontece uma objeção. Como que eu faço para responder uma objeção sem ser agressivo? Vamos lá. Primeiro,
item, tá? Como que eu faço para responder uma objeção sem ser agressivo? Primeiro item é: seja respeitoso. Seja respeitoso. Tá, legal. Cara, que resposta boba. Eu sou super educado. Ah, é? Tem certeza disso? Você tem certeza que você é sempre educado no processo de vendas, no processo de negociação, quando começa a surgir as objeções? Você está sempre preparado para o não e a sua resposta é sempre respeitosa? Eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Há muitos anos atrás, eu era gerente de TI de uma empresa e eu tinha uma vendedora que vendia computadores para mim, vendia computadores da HP. E eu sempre comprava todo mês um grande volume de computadores dessa vendedora. Por quê? Porque nós tínhamos um call center na empresa, então eu tinha que repor os computadores o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tinha que repor computadores porque a gente contratava em escala atendentes. E aí o que aconteceu? Chegou uma época que a gente diminuiu o número de contratações, e aí essa vendedora me ligou me oferecendo os computadores, e aí eu disse para ela que naquele dia especificamente eu não ia comprar, porque eu não estava precisando. E aí a vendedora falou: Rafael, não pode, cara, me ajuda, eu preciso bater minha meta, falta pouco tempo faltam poucos dias para terminar o mês, tal. E aí eu disse: não preciso, assim que eu precisar eu compro de você. E aí ela foi bem desrespeitosa. Ela disse o seguinte, ela falou assim: capaz, Rafael, não pode, cara, você está comprando de outro, Aí eu disse: não, eu não estou comprando de outro, eu só não preciso agora. Não, Rafael, por favor, me ajuda, cara, você está comprando de outro, não pode, nos últimos 3 meses você comprou um volume um volume absurdo de computadores, tal, por que você não vai comprar agora, você está comprando de outro? Eu me senti muito desrespeitado. Na verdade, eu fiquei com bastante raiva daquela vendedora especificamente. Eu desliguei o telefone, liguei para o gerente dela e disse o seguinte: olha, se você quer a minha empresa como teu cliente ainda, nunca mais coloque essa vendedora para falar comigo. Nunca mais. Ela foi extremamente desrespeitosa, ela questionou o meu caráter e eu não gostei da maneira como ela me tratou. Então, galera, isso acontece. Por quê? Porque nós vendedores, nós vivemos sob pressão, a gente precisa bater meta, a gente precisa entregar o resultado, a empresa que a gente faz parte está esperando o resultado, então seja gentil, tá? Seja gentil, se coloque na posição do cliente, esteja preparado para vender, esteja observando o tempo inteiro, mas não seja desrespeitoso, tá? Então essa é a primeira dica que eu te dou durante um processo de objeções. Se você quer se tornar um mestre, seja respeitoso. A segunda dica que eu te dou é: identifique dores. E aí isso é clássico em vendas, né? Todo cliente tem dores, dores. Sim, todo cliente tem dores, mas existem níveis de dores. Existem dores que machucam mais, existem dores que eu consigo tratar com um chazinho, existem dores que eu consigo tratar com um remédio natural, existem dores que eu preciso ir para o hospital, existem dores que eu preciso correr até a farmácia para comprar um remédio. O seu papel, vendedor, nesse momento é: como que eu posso responder sem ser agressivo? Comece a fazer perguntas. Perguntas que possam efetivamente extrair as dores desse potencial cliente. Perguntar não ofende. Ok? A não ser que seja uma pergunta indecente. Mas você é um vendedor, você é um executivo de alta performance, faça perguntas que identifiquem dores do seu potencial cliente, tá bom? Galera, comentem aqui, mandem perguntas, mandem os desafios que vocês têm aí no dia a dia. Se todo mundo aqui bateu meta no mês passado, tá? A gente está muito bem aqui, tá? O pessoal aqui do Facebook também, mande aqui as suas dúvidas, tá? Terceira forma de responder sem ser agressivo é: utilize cases de sucesso. Mostre outras empresas ou outras pessoas que estavam na mesma posição que esse potencial cliente está nesse momento
e que tiveram sucesso. A gente costuma dizer que isso é o gatilho do contraste, né? Uma técnica de contraste. O bom do lado do ruim se torna ótimo. Então, use cases de sucessos. Mostre clientes dentro da sua carteira que tiveram sucesso adquirindo o seu produto, adquirindo o seu serviço. Mostre isso, porque às vezes o cliente ele acredita que não precisa do seu produto até o momento que você mostra para ele. Então, use cases de sucesso. Não quer ser agressivo durante uma objeção? Seja respeitoso, identifique as dores do seu cliente e o terceiro passo, use cases de sucesso. A última ferramenta, e essa ferramenta é incrível, tá? Para quem está assistindo aqui, eu vou entregar uma ferramenta prática para você começar a rodar amanhã já no teu processo de vendas, porque a gente entrou em julho e aí, cara, vamos lá, vamos para cima. Você tem a chance de virar o jogo. Sei que está bem mais desafiador, mas dá para virar o jogo. Construa aquilo que a gente chama de matriz de objeções, tá? Então, basicamente, pega lá uma planilha de Excel, tá? E aí, na primeira coluna, você vai colocar todas as objeções do seu cliente, tá? Quais são as objeções? Por exemplo, preço, prazo, não é o momento, não te conheço, sua solução não é urgente agora, tá? Então, coloque todas as objeções que você encontra no seu dia a dia. Se você é um jovem vendedor e não tem repertório, procure outros vendedores aí dentro da sua empresa e mapeie todas essas objeções. Aí você vai para uma segunda coluna, tá? Você vai colocar perguntas. Lembra que eu disse para vocês que perguntar não ofende? Então você vai fazer perguntas. Então, se o cliente disse aqui, o seu preço é muito caro, que tipo de pergunta que você pode fazer? Caro comparado ao quê? Caro comparado ao que exatamente? Você pode fazer perguntas, tá? Aqui em relação a essa objeção. A terceira coluna, você coloca a resposta do cliente. Normalmente as respostas são as mesmas e as objeções também são as mesmas. Então, objeção do cliente aqui, primeira coluna, o seu produto é muito caro. Sua pergunta, caro comparado ao quê? Resposta do cliente pode ser, comparado ao seu concorrente. Boa! Aí você vai colocar na última coluna aquilo que a gente chama de afirmação ou resposta poderosa. O que poderia ser uma resposta poderosa aqui especificamente olha, entendi então o meu preço é mais caro comparado ao meu concorrente. Só que o meu produto te entrega este item, então eu te entrego muito a mais. Então o meu preço não é um preço mais caro. Na verdade, eu entrego muito mais do que o mercado te entrega hoje, tá? Então isso aqui a gente chama de matriz de objeções. É uma preparação para o momento de negociação, para o momento de apresentação de uma proposta comercial. Você pode montar o quê? Uma matriz de objeções. Primeira coluna, objeção do cliente. E normalmente as objeções são clássicas, tá? Depois você responde essa objeção com uma pergunta. Faça perguntas para identificar o que está por trás dessa objeção. Uma coisa que é importante, tá? Por trás de toda objeção existe um negócio que a gente chama de crença oculta, tá? Então esse cliente está ocultando alguma informação da sua parte. Por isso que a gente sempre recomenda fazer perguntas. Nem sempre o iceberg é do tamanhozinho que a gente espera, tá? Então o iceberg é muito maior ali debaixo do mar, tá? Então é só a ponta do iceberg. Faça perguntas para identificar o que tem abaixo, tá? Quais são as crenças ocultas. Depois você mapeia a resposta do cliente e aí no final você responde, você tem uma resposta poderosa, tá? O Matheus aqui perguntou, Rafa, como demonstrar autoridade sem prova social? Boa, Matheus! Muito boa, Matheus. Tem duas formas de você, para quem não sabe o que é
autoridade, o Dr. Robert Cialdini, que é o pai da persuasão, diz o seguinte, tá? Que somos mais propensos e influenciados por pessoas que se comportam como uma autoridade. Quer um exemplo? Qual é a sua postura quando você está próximo de um policial, por exemplo, né? Muda, você fica mais sério, porque é uma autoridade. Ou de um político, tá? Você muda o seu comportamento. Ou de uma pessoa que você admira muito, tá? Que é um especialista em alguma área. A sua postura muda, tá? Por quê? Porque essas pessoas são autoridades e elas influenciam você como ser humano. Então, como que você pode se comportar como uma autoridade sem prova social? O que seria prova social? Só para fazer o link aqui com a pergunta do Matheus. Brilhante a pergunta dele, tá? Prova social é o seguinte: você foi socialmente provado. Você foi socialmente provado por uma grande quantidade de pessoas. Quer um exemplo? TripAdvisor. Quando você vai comprar, alugar um espaço em um hotel ou fazer ou ir para uma pousada, você consulta o TripAdvisor. Por quê? Porque você quer ver quantas pessoas deram um nível de estrela alta ou de estrela baixa para aquele espaço, para aquele hotel ou para aquela pousada. Então isso é prova social, você foi provado socialmente. E aí que legal aqui a pergunta do Matheus. Possivelmente ele deve estar começando um negócio ou ele conhece alguém que está começando um negócio e não tem prova social, não foi provado socialmente, não tem clientes, né, que falam do resultado dele. Matheus, você pode usar a autoridade dos outros. Sim, você pode usar a autoridade dos outros. Por exemplo, a sua formação. Você pode falar que você é formado, sei lá, na FGV. Então você pode usar essa autoridade. Você pode usar a autoridade, se você está abrindo um negócio, você pode usar a autoridade da empresa que você trabalhava antes. Então, olha, eu era vendedor de uma empresa que conquistou durante 4 anos seguidos, né, se tornou durante 4 anos seguidos entre as empresas que mais crescem no Brasil. Isso é autoridade, você pode usar a autoridade dos outros. Quer um exemplo de quem usa a autoridade muito bem? Colgate usa autoridade. Se você olhar a caixa do Colgate, está escrito o seguinte: a marca número 1 dos dentistas, né? Ele não fala quais são os dentistas, podem ser dentistas contratados pela Colgate, mas ela usa a autoridade dos outros, tá? Legal, Matheus, compartilha aqui o que você vende, cara, essa é uma excelente oportunidade, tá? E aí, meu amigão, prova social vai vindo quando você pegar o primeiro cliente, tá? Cara, quer uma dica, Matheus, de prova social? Cara, comece fazendo de graça. Essa é uma excelente prova social, assim. Pegue um cliente para fazer de graça para você ter isso como prova social. Quando eu iniciei o meu negócio, eu fiz ali nos meus 3, 4 primeiros meses, tá? Eu fiz muito trabalho gratuito, assim, para empresas que eu queria ter a autoridade daquelas empresas. Uma delas era uma grande rede de varejo. Eu queria assumir muito, eu queria muito ter uma grande conta dentro da minha empresa para ter essa autoridade deles e para ser provado socialmente por uma empresa muito grande, e eu consegui. Então, cara, isso é uma excelente estratégia aqui, tá? Mandem aqui os seus comentários, galera, as suas dúvidas. Então, para você se tornar um mestre das objeções, primeiro passo, tá? Entender quando é que surge as objeções. Objeções surge o tempo inteiro em vendas, mas especificamente quando você tenta vender algo, tá? Porque pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. Pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. E como é que eu faço, tá? Como é que eu faço para não me comportar como um vendedor especificamente? Gerando afinidade e reciprocidade, oferecendo algo em troca. Então, pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas, mas pessoas amam comprar de pessoas que são parecidas com ela ou que se importam, tá? As grandes marcas estão fazendo isso o tempo inteiro. Os bancos nunca foram tão gentis, né? Empreendedor, fique firme, tá? O banco está aqui para te ajudar, afinidade, né? E reciprocidade o tempo inteiro aqui, tá? Pessoal do Facebook, pode mandar perguntas aqui também para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, quando que surge? O tempo inteiro.
mas especificamente quando você tenta vender um produto ou serviço, tá? Como que eu faço para responder sem ser agressivo? Primeiro item, seja gentil. Seja gentil. Segundo item, identifique a dor. Se aprofunde nas dores do seu potencial cliente. Rafa, eu não sei fazer perguntas para me aprofundar nas dores. Utilize frameworks. Existem vários frameworks. O que é um framework? Framework é uma ferramenta, um template, um modelo que eu posso utilizar para fazer perguntas. Um dos mais famosos que existem, tá? Foi criado em 1988, um framework chamado SPIN, ou famoso Spin Selling, né? Criado por Bill Ackman, tá? Então eu vou fazer o S, significa situação, eu vou fazer perguntas de situação para aquele cliente. O P significa problema, eu vou fazer perguntas de problema. O I significa implicação ou consequência da não resolução daquele problema. E o N significa necessidade, perguntas que gerem necessidade do cliente, e aí eu apresento um produto. Então, como que eu faço para responder sem ser agressivo? Primeiro, sendo gentil. Segundo, respondendo, identificando dores. Então, faça perguntas. E o terceiro item, use cases de sucesso. Por exemplo, o Matheus acabou de fazer a pergunta aqui: Rafa, como que eu faço para ter autoridade sem prova social? Eu não tenho cliente, eu nunca fui provado socialmente, eu nem sei como isso funciona, tá? Não sei como criar isso. Você pode usar a autoridade de uma outra pessoa e você pode o quê? Se você aqui já tem prova social, já tem clientes que compram de você e estão sendo transformados pelo seu produto, você pode usar cases de sucesso para contornar objeções, tá bom? E aí, galera, o hack que vocês já podem colocar para rodar amanhã é o que? A matriz de objeções. Eu uso isso muito, tá? Então aqui eu tenho objeções do cliente, mapeie todas as objeções, pega um Excel e cria essa matriz, tá? Então você tem aqui na primeira coluna objeções dos clientes, mapeie todas as objeções, coloque todas. Normalmente são 5 objeções as mais universais de todas. Preço, com certeza, está aí na top 3, tá? Segunda objeção, segunda coluna é sua pergunta. Então o cliente fez uma objeção, eu vou perguntar, porque eu quero me aprofundar. Por que ele está dizendo aquilo? Qual é a crença oculta que está por trás? O que está debaixo da ponta desse iceberg aqui? Aí eu mapeio a resposta do cliente e vocês vão ver o quão previsível é isso, tá? As respostas normalmente são muito similares. E aí no final, eu sei que está meio invertido aqui, você diz a sua afirmação, a sua resposta poderosa. Você age como especialista. Vocês vão se tornar um mestre de objeções. Eu quero reforçar para vocês que eu estou com as inscrições do meu Bootcamp Rusher. Para você que quer se tornar um vendedor da nova economia, esse famoso vendedor 4.0, esse vendedor que se comporta como um empreendedor, esse vendedor que provoca uma mudança de status quo do seu cliente, vai aqui na minha bio. A gente está no terceiro e último lote de inscrições. Nós aqui do Rusher, nós fizemos uma parceria com grandes startups e grandes empresas da nova economia aqui de Curitiba, onde os nossos melhores alunos, aqueles que tirarem as melhores notas, os que forem melhores avaliados, terão a oportunidade de ser entrevistados por essas empresas. Então, se você conhece alguém que está desempregado, faz o seguinte: presenteia ele com uma inscrição do Bootcamp e fala: cara, se dedica lá que você tem uma excelente oportunidade. Então, eu quero agradecer muito a uma startup que está surgindo, que acabou de surgir, uma startup chamada Sales People, uma startup que vai agenciar todos esses profissionais que vão participar do Bootcamp e vai fazer essa intermediação entre o nosso treinamento e as empresas. E qual é a missão da Sales People também? É ajudar essas pessoas que se inscreveram a se recolocarem no mercado. Eu abri uma caixa de pergunta hoje durante o dia, e talvez essa seja uma dúvida sua também. Olha a tampinha aqui do meu canetão. Eu abri uma caixa de pergunta e aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu achei muito legal. Inclusive eu já respondi algumas delas,
Mas eu quero compartilhar aqui uma dúvida, uma pergunta foi: eu preciso mudar de vida, qual é a sua dica para quem está começando algo? Vendas, vender. Tudo começa após vendas. Tudo começa depois de você vender. Você quer ter uma empresa próspera? Cara, tenha a mentalidade de um vendedor. Sempre venda, não pare de vender, não pare de se vender, não pare de apresentar o seu produto, o seu serviço. Vou te dar uma outra dica, venha para o digital. Cara, venha para o digital, isso aqui já não é o futuro, isso aqui já é uma realidade. Ah, mas e aí? Como é que vai ser? A minha audiência é baixa, as pessoas não vão me assistir. Supere esse problema de rejeição. Eu tinha isso, tá? Estou superando todos os dias esse problema de rejeição. Cara, venha para o digital, isso aqui é uma realidade. O Covid aí, a gente não sabe o que vai acontecer aí no futuro. Venha para o digital. Então, a primeira dica que eu te dou é: pense como um vendedor. Você não tem uma empresa de produtos, você tem uma empresa de vendas. Então, pense em vender o tempo inteiro, tá? Uma pergunta que eu gostei muito aqui: como é que você faz para blindar a sua mente? Muito boa essa pergunta. Eu sou um vendedor, eu também estudei teatro durante muitos anos da minha vida, então as minhas emoções, eu luto contra elas o tempo inteiro, eu tento colocar elas em caixinhas o tempo inteiro. Mas como que eu faço para blindar? Primeiro, espiritualidade, eu acredito muito em Deus, então eu uso muito a minha espiritualidade para blindar a minha mente. E o segundo, meditação, é um negócio que me ajuda muito, 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 muito. E terceiro, cara, tenha pessoas que você confia, assim. Minha família, meus sócios são pessoas que eu confio e que eu abro meu coração para eles, e só que pessoas muito íntimas, né? Pessoas que me ajudam a me colocar no equilíbrio e blindar, eu blindo a minha mente, tá? Eu vou ensinar uma técnica na aula 1 do Bootcamp, que é mente de campeão, assim. Eu vou ensinar uma técnica criada pelo Dr. Albert Ellis, tá? Como que você pode fazer para blindar a sua mente, para você parar de sofrer com o não. Rafa, como gerar autoridade e prender a atenção do cliente durante uma reunião? Uau, tem muito link com a pergunta do Matheus aqui, tá? Como gerar autoridade? Primeiro, você é responsável naturalmente por aquilo que você fala, por como você se veste, tá? Então você é responsável por aquilo que está saindo dos seus lábios, como você se veste e como você se comunica, seja a sua linguagem verbal ou a sua linguagem não verbal. Então, como que você pode se tornar uma autoridade? Naturalmente, tendo propriedade naquilo que você fala. Então, eu falo sobre vendas, eu falo sobre prospecção, negociação, eu sou um professor, não estou em sala de aula física, mas estou aqui em sala de aula online, tá? Estou aqui compartilhando o meu conteúdo. Então, para gerar autoridade, cara, domine muito o assunto que você vende, ou o assunto que você está sendo contratado, tá? Domine isso. E para prender a atenção do cliente durante uma reunião, fale sobre benefícios. O que é benefícios, tá? O que ele vai ganhar com isso? Quando você fala de atributos, que são aspectos técnicos, isso é super chato. Ninguém gosta de assuntos técnicos, tá? A não ser que a pessoa seja muito técnica. E aí você pode usar esse discurso técnico, mas sempre um discurso de benefício. As pessoas querem saber o que elas vão ganhar com você e não o que é você. O que ele vai ganhar com você. Então, você é uma autoridade? Tá, o que eu vou ganhar com você usando a sua autoridade? Mais uma pergunta. Você prefere 1000 vendedores talentosos ou 500 dedicados? Essa aqui é uma pergunta para judiar, né? Para te colocar no paredão. Eu prefiro 500 dedicados. Sempre 500 dedicados, tá? Principalmente dedicados que tem um negocinho chamado inteligência emocional, assim. Então eu prefiro os dedicados, porque é mais fácil de ensiná-los, de cobrar, de acompanhar o dia a dia, tá? Rafa, fala para mim como manter uma receita previsível. Uau! Para quem não sabe, eu também sou professor aqui no Brasil da Receita Previsível, né, da Universidade Previsível do Aaron Ross. Como que eu faço para manter uma receita previsível? Tendo uma geração constante de novas oportunidades de vendas. Leads.
tendo sempre uma geração constante de leads. E aí você tem que explorar ao máximo os seus canais de aquisições. Então, se você faz prospecção, é um canal de aquisição. Se você usa o inbound marketing, né, que são as redes sociais, é um canal de aquisição. Assessoria de imprensa é um canal de aquisição. Mídia offline, então banner, flyer, é um canal de aquisição. Tá? Então, para ter uma receita previsível no seu negócio, gere novas oportunidades de vendas o tempo inteiro. Ou venha fazer o nosso Bootcamp Rusher, que está aqui, ó, o link na minha bio para você se inscrever, tá bom? Última pergunta. O que é ser um vendedor Rusher? Veja que usa o termo, porém eu não entendi. Rusher é um termo utilizado no futebol americano, tá? É uma jogada do futebol americano. Basicamente, você tem um pelotão de jogadores do outro time e não tem como passar. Tem um obstáculo, tem uma objeção lá. O vendedor Rusher, ele é um vendedor que não desiste, que cria iniciativas com criatividade, com inteligência, com dedicação, com vontade de vencer e consegue passar por aquele paredão. No Bootcamp, eu vou te ensinar a ser um vendedor Rusher e, naturalmente, os alunos que estiverem no Bootcamp, a gente vai interagir e vão fazer parte dessa comunidade Rusher aí de vendedores B2B, tá bom, galera? Mandem aqui as suas perguntas. Se você está gostando, aperta aqui o coraçãozinho aqui, tá? Aqui no Facebook. Rafa, o que você prefere? Um cliente fiel ou um cliente com um ticket, com uma mensalidade alta? Eu prefiro os dois. Eu prefiro os dois, mas se for 50-40, né? Ou 60-40, 60-40, eu prefiro um cliente fiel, um cliente que tenha uma maior longevidade dentro da minha empresa, tá? Porque aí eu ganho no longo prazo e ele também ganha no longo prazo, usufruindo do nosso serviço, tá? Então eu prefiro um cliente com uma maior longevidade. Mas lógico, prefiro, se puder juntar os dois, o cliente com longevidade com uma mensalidade alta, é o sonho de todo mundo, tá bom? Galera, quero reforçar aqui para você no Facebook, toda quarta-feira às 20 horas, nós temos aqui a nossa aula Rusher. Hoje o tema é como se tornar um mestre do contorno de objeções. Você aqui do Instagram também. Galera, tamo junto! Essa foi a nossa aula Rusher de hoje. Ronald, qual a sua dica para quem está começando? Vender, meu amigo. Vendas. Venda o que você puder. Se você não sabe o que vender, faça comida em casa e comece a vender. Comece a oferecer comida. Se você não sabe o que vender, pegue as suas roupas velhas e monte como que é o nome? Monte um espaço de roupas usadas. Venda roupas usadas. Cara, para quem está começando, o melhor exercício é vendas, tá? Mateus aqui. Com a nova realidade do Covid, empresas B2C podem se beneficiar de uma estratégia de prospecção ativa? Podem sim, desde que você saiba como encontrar os leads, tá? Então, se você vai precisar de um brechó, o Nery mandou aqui, obrigado Nery, é brechó. Sim, vocês podem se beneficiar com uma estratégia de prospecção ativa. O grande desafio é como que eu vou fazer para encontrar os leads, tá, Matheus? Eu vi um estudo esses dias que o WhatsApp é a terceira rede, eles consideram, né, o WhatsApp como uma rede social, se eu não me engano, a terceira rede social mais utilizada no Brasil, tá? Então a minha dica é arrume formas de conseguir números de celulares telefônicos e construa a sua cadência de prospecção voltada para o WhatsApp. Ou venha para o Bootcamp Rusher, que eu vou mostrar para você como abordar cada um dos canais de aquisições. Danda Salik mandou aqui que aula, fico muito feliz. Ronald, boa. Nery, meu amigo, mandou aqui o brechó e mandou um joinha. Quanto tempo em média para se tornar um profissional em vendas? Uau, que legal, cara. Ronald, eu vou colocar aqui, vou ser bem ousado, vou me basear na experiência que eu tenho no meu dia a dia, tá?
6 meses, cara. 6 meses eu acredito que o cara é um baita de um profissional de vendas, assim. Eu já vi uns talentos, assim, já vi gente com... eu treinei um vendedor, o cara em 21 dias, ele levou 21 dias para vender, cara. Só que esse cara tinha tanta vontade que o cara destruía, assim. O cara me incomodava todos os dias, quando eu me incomodava, mandava mensagem todos os dias, perguntando sobre bibliografias, tirando dúvidas, tá? Tá aí, quanto tempo em média para se tornar um profissional de vendas? 6 meses é um tempo excelente, é um tempo tolerável, mas 21 dias foi o recorde que eu vi, assim, um cara que tinha muita vontade, um cara que tinha mente de campeão, mente de vendedor campeão, tá? Que eu vou ensinar no nosso bootcamp aqui. Nery colocou aqui, excelente conteúdo. Sonho de Mãe e Juí colocou aqui, top! Sonho de Mãe e Juí, segue lá, galera, Sonho de Mãe e Juí. Eles são uma empresa de artesanato, dá uma olhada lá. Eu acho que é isso, foi legal, foi top, foi muito gostoso, estou muito feliz. Essa é a nosso esquenta pro bootcamp. Então, se você quer ajudar alguém a arrumar um trabalho, se você quer ajudar, galera, inscreve essa pessoa, dá um presente para essa pessoa, dá a inscrição dela para o bootcamp, que o pessoal da Sales People vai ajudar nesse processo de entrevista desse candidato, tá? Ronald, sou eu quem agradeço todo mundo aqui no Facebook também, agradeço vocês que estiveram essa hora aqui comigo. Galera, tamo junto, muito obrigado. Se você gosta do meu conteúdo, curta sempre, comente ali no meu feed, compartilhe o seu feedback nos stories aí, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, tamo junto, valeu, torne-se mestre de objeções, de como contornar objeções. Beijo!